quanto você falou no programa, eu falei assim, R$ 20, eu roubo R$ 20. Mas é muito sexual. Eu falei sim. Adoro, Perezo. R$ 20. Oi, gente. Hoje eu vou falar um pouco do Super Bowl. Eu nunca me imaginei comentando uma coisa assim, porque eu não poderia me importar menos com o Super Bowl. Ou com a Beyoncé. Quer dizer, nem sempre. Eu gosto da música da Beyoncé com a Lady Gaga. Não me julguem, eu malho ouvindo telefone. Enfim, então tem uma polêmica agora, porque a nova música, não só a nova música, na verdade a performance da Beyoncé no Super Bowl, como diz aqui a BBC, foi significativa, porque e polêmica também, porque as dançarinas dela usaram chapeuzinhos que são associados ao Partido das Panteras Negras. O que é o Partido das Panteras Negras? Então, segundo a BBC, é uma organização militante, digamos, uma milícia, que rejeitava os ideais de não violência do Martin Luther King. O partido começou há 50 anos atrás para defender as pessoas negras contra a violência. A princípio parece meio contraditório defender contra a violência e rejeitar princípios de não violência, mas eu até concordo que às vezes o pacifismo não é a resposta. Se você está sendo atacado e morto, você tem que se defender também com força. Só que nessas questões políticas tão complicadas, às vezes, fica meio aquela velha história da briga de quem começou, ninguém sabe quem começou. Então, uma solução desse problema seria alguém parar com isso, né? Por isso a não violência é tão popular, né? Os princípios dela parecem tão corretos, que alguém tem que oferecer parar com o conflito, né? Então o Gandhi propôs isso. O Gandhi não era exatamente um pacifista, mas ficou conhecido como um grande promotor da não violência, um grande defensor da não violência, e o Martin Luther King também no movimento negro. Então essa sacada da Beyoncé aqui e claro, da gravadora, do empresário, né, é uma sacada muito boa, na verdade. Né? Atrai controvérsia, sim, mas a coisa toda que ela está fazendo é para agradar o público negro. Que, por exemplo, ela lançou um clipe novo num dia antes dessa performance no Super Bowl, e em que esse carro de polícia vai afundando na água, ou seja, clara referência New Orleans, como diz aqui, não, clara referência, então, a negligência do governo americano quando as pessoas negras de Nova Orleans sofreram com o furacão Katrina em 2005. Então, em geral, eu não vi o clipe, nem me interessa em ver, ou a performance, mas achei muito legal. Essa roupa da Beyoncé, por exemplo, é uma referência ao Michael Jackson. E as dançarinas fizeram um X também, de Malcolm X. Mas tem um conflito ideológico ali, claro, porque de um lado tem as ideias do Martin Luther King, que são mais populares, e de outro a do Malcolm X, antes dele ir para a Meca. Então o Malcolm X, o Malcolm X, ele era mais militante, no sentido militarístico mesmo, mais belicoso, beligerante, até que ele foi para Meca e como diz a história, as biografias dele, ele voltou mais pacifista. Então, no debate entre Malcolm X por atitudes de defesa até, se necessário, violentas dos direitos dos negros, o debate entre essa posição do Malcolm X e a posição do Martin Luther King, aparentemente a posição do Martin Luther King é que levou a vantagem historicamente. Mas como tem essa efervescência de movimentos mais justiceiros hoje em dia, aí o pessoal
que quer revolução agora mesmo, né, os fetichistas de conflito, claro que eles gostam mais da posição do Malcolm X e tentam ressuscitar, mesmo que as partes mais beligerantes da própria posição dele tenham sido aparentemente descartadas por ele, tá? Mas eu quero ler um pouquinho mais sobre o que foi o Partido Panteras Negras aqui na Wikipédia, em inglês. Então, como diz, foi uma definição melhor que a da BBC, eu acho, costuma ser mais preciso. Está aqui, o Partido Panteras Negras foi uma organização nacionalista negra e socialista. Então, dá para entender um pouco melhor do que a definição da BBC, que já assume que era apenas defesa, né, e não ataque. Ativa nos Estados Unidos de 1966 a 1982, com a sua única sucursal, sua única filiada internacional, operando na Algéria de 69 a 72. Então, tiveram até uma filial internacional. Tá, mas eu quero ler as partes mais controversas aqui. O último parágrafo da história do Partido Panteras Negras é controverso. Acadêmicos têm caracterizado o partido como tendo maior influência na organização do movimento negro no fim dos anos 60. E sendo o maior elo, o elo mais forte entre a luta pela liberação negra e os oponentes globais do imperialismo americano. Então, é bem situado na esquerda, né, bem longe do centro também, o partido. Mas vamos ver, tem a cronologia, não interessa, a cronologia a gente já sabe o suficiente. Eu quero ver o que eles fizeram, que há muitas acusações de que eles fizeram coisas não só em resposta, provocação ou a ataques, mas também foram violentos, né, sem necessidade. Tem um programa de 10 pontos aqui que forma, digamos que resume a ideologia do Partido Panteras Negras. Mas cadê? Por exemplo, aqui em outubro de 1967, o oficial de polícia de Oakland, John Frey, foi morto por tiros numa altercação com Huey P. Newton durante uma blitz, né? Na blitz, Newton e o seu companheiro, né, o backup, o Herbert Hines, também sofreram ferimentos por bala. Newton foi condenado por assassinato voluntário, doloso, né? Na verdade, chamariam de doloso no Brasil. Mas depois a condenação foi retratada. Em seu livro Shadow of the Panther, o Hugh Pearson alega que Newton, enquanto embriagado, nas horas antes que ele foi morto a bala, alegou ter matado John Frey. Não estou confuso isso aqui, eu nem sei. Huey é do Panteras Negras, tá? É por isso que tem naquele desenho The Boondocks, tem o Huey. Provavelmente referência a isso aqui. O Boondocks é um ótimo desenho, aliás, eu recomendo. Trata dessas tensões raciais americanas. Tá. Não, tem muita informação. Aqui, mulherismo. De onde vem mulherismo? Womanism. Vocês devem ter visto aqui no vlog anteriormente que eu comentei um texto mulherista. Nós não vamos usar o termo feminismo para mulheres negras, esse pessoal mais radical. Então eles inventaram o próprio termo, mulherismo, porque feminismo é coisa de mulheres brancas, tá bom? Então tem isso. Tá, mas eu queria ler, na verdade, as alegações contra, né? Já que a BBC está falando que o Panteras Negras era só inofensivo, vamos ver. Vamos
pesquisar aqui, eu vi... Colocar ao contrário. Vamos ver alguma crítica a Beyoncé por ter usado Panteras Negras. Eu vi que alguns tabloides britânicos já falaram disso. Quer dizer, tem o Huffington Post, que é mais de esquerda. Para quem não sabe, aqui, ó, o Guardian é de esquerda, tá? Uma esquerda mais liberal aqui britânica. O Huffington Post tem o Brasil Post, se vocês sabem também, que é uma esquerda liberal a justiceira, na verdade, mas varia um pouco, mas o Huffington Post tem muita bobagem também, de esquerda, né? Eu sou de esquerda, mas, enfim, sou mais de centro, talvez. Não me importa. O Daily Mail. Daily Mail é um mais direitoso e ele é um dos tabloides aqui da Inglaterra. Então e a Fox News, claro, de direita e americana. Então, pronto, mas eu achei agora, na verdade, o The Sun é outro tabloide britânico. Então aqui a manchete já diz tudo da posição deles. Assassinato, drogas e extorsão. Por que diabos a Beyoncé está saudando os criminosos dos Panteras Negras? Tem mais fotos do evento lá do Super Bowl. A roupa dela, como eu disse, foi inspirada no Michael Jackson. Tá ali o Malcolm X. Elas fizeram um X no meio do gramado. Mas eu vou ler a parte aqui que interessa. Da crítica do The Sun aos Panteras Negras. Aí tá uma foto de um deles, dá pra ver, né, a touquinha. Como é que chama isso? Esse chapéuzinho aí que as dançarinas dela imitaram. O que eles estão dizendo aqui é que o Partido dos Panteras Negras, pela autodefesa, então o nome parece que era esse, Black Panther Party for Self-Defense, o Partido dos Panteras Negras pela autodefesa, foi sempre claro sobre suas metas. Enquanto ativistas de direitos civis anteriores, como Martin Luther King Jr., tinham defendido a não violência e o protesto pacífico, os Panteras apoiaram o uso da força. Sua primeira atividade foi colocar patrulhas armadas de cidadãos nas ruas para monitorar a atividade policial. O chefe do FBI, Edgar Hoover, os apelidou de maior ameaça à segurança interna do país. Esse Edgar Hoover também não era, enfim, não é uma figura, também uma figura muito controversa. Os Panteras estavam seguindo a ideologia do Malcolm X, que foi assassinado em 1965. Ele defendia a separação de negros e brancos em vez da integração. E incentivava seus seguidores a se defender da agressão branca por quaisquer meios necessários. E defendia clubes de rifle, né, de armas para negros. Gritos de guerra populares dos Panteras incluíam: a revolução já veio, é hora de pegar morte, ou não é morte, não estou dizendo morte, mas que saiam os porcos, estão chamando de porcos alguém, né, provavelmente os brancos, chamando de porcos. Mas mesmo nesta época, celebridades confusas ficaram encantadas. A Jane Fonda, agora com 78 anos, foi apresentada aos Panteras por Marlon Brando e adotou a filha de 14 anos de um membro do grupo que estava na cadeia. E ela abriu também o livrinho de cheque, né? Como é que chama? A caderneta de cheque. Pagando uma conta de telefone de 1.700 libras. Não sei a relevância disso. Emprestando a ele seu cartão de crédito
e pagando a fiança para membros dos Panteras que tinham sido presos. Mas eles prontamente pagaram um carro com o seu Visa. Então, e depois perderam tanto o carro quanto o cartão de crédito da Jane Fonda. Nisso eu não sabia. Um deles também tá. Um deles também desapareceu depois que ela pagou a sua fiança de 44 mil libras. É libras, eu não sei, também faz tempo isso. Mas é bastante dinheiro. Isso revoltou muitos e fez dela uma piada para outros. Assim como o apoio que ela deu ao Vietnã do Norte durante a Guerra do Vietnã. Por quê? Perderam a guerra mesmo. E o valor dela como celebridade, como atriz em Hollywood, nunca se recuperou. Alega o The Sun, né? Não, se é verdade, eu não sei. Eu sei que a Jane Fonda até hoje tem programa, tem no Netflix, por exemplo. Na idade que ela tá, acho que tá ótimo. Né? De fato, quase deu fim à carreira dela, esse apoio aos Panteras Negras. Tem outros detalhes aqui, eu vou pular um pouco os parágrafos. Falando da Beyoncé agora. Teve esse episódio aqui também. Isso que foi legal. Foi numa Olimpíada, que provavelmente está falando aqui, de 1968. 1968, um ano bem emblemático para os direitos civis. Muitas coisas aconteceram no mundo, inclusive no Brasil, nesse ano. Então, esses dois vencedores aqui da medalha de ouro e prata, ou de ouro e bronze, enfim, não importa, americanos, fizeram a saudação dos Panteras Negras e foram punidos pelo Comitê Olímpico. Esse cara branco aqui do lado apoiava eles, apoiou eles o tempo todo, antes e depois disso aí, durante a punição deles. Ele também foi punido. Ele é um australiano, esse cara branco aí. Ele resolveu não fazer a saudação, porque ele pensou, protagonismo é deles, que eles são negros e tal. Mas esse cara sofreu muito depois na Austrália por ter apoiado esses caras aqui, por ter apoiado os direitos civis de negros. Muito mesmo. Tem a história dele, depois eu passo para vocês. Deve ter um nome aqui. Tommy Smith, Centro, John Carlos, tá, não falo o nome dele, mas esse cara aqui é super importante. Os três são super importantes. Aqui, o John Frey. Agora pra gente entender melhor o que eu estava lendo na Wikipédia. John Frey, de 23 anos, morreu em 1967, depois de ter parado o carro do Newton, tá? já tinha mencionado. Então, o Newton é do movimento. Alegando autodefesa, Newton foi condenado a 2 anos por assassinato. Mas, em 1980... Em 1980, a membresia, o número de membros de Panteras Negras era apenas 27 pessoas. Em 1982, um grupo escolar do partido foi forçado a se fechar depois que Newton fez lavagem de dinheiro com os fundos com os fundos desse grupo para pagar por drogas. Um membro do partido, né? O The Sun tá dando uma atenção a isso para tentar mostrar como se fosse um problema do partido. Eu não vejo como um problema do partido. Um problema do partido maior seria mostrar que ele era pró-violência, pró-segregação, como foi alegado aqui. Isso seria um problema maior. Agora, se um membro lavou o dinheiro de um grupo escolar dos Panteras Negras para comprar drogas, eu não vejo isso como problema do partido, mas do indivíduo. O partido, envergonhado, foi dissolvido naquele ano, e agora, mesmo aqueles que uma vez reverenciaram o grupo, o condenam. Aparentemente não a Beyoncé, né?
Enfim, é isso. O The Sun aqui está mostrando mais da história não controversa do Partido Panteras Negras. Como eu disse, há essa informação, essa alegação biográfica sobre o Malcolm X, que ele teria mudado de ideia e ficado mais pacifista ou menos belicoso. Então, eu sugiro que se vocês estiverem interessados no assunto, se vocês estiverem interessados, que procurem saber mais, né? Essa é a informação que eu tenho até o momento. Mas, enfim, realmente controverso o que a Beyoncé fez. Se ela tivesse optado por fazer referência ao Martin Luther King Jr., todo mundo teria achado lindo e ninguém estaria enchendo a paciência dela, acusando ela de apoiar um grupo belicoso e violento, né? É isso. Fora isso, eu achei legal, até onde eu vi. Como eu disse, eu não vi a performance original, mas achei super legal isso aqui. Eu acho muito legal ela apoiar os direitos civis dos negros e se ver como negra no contexto americano. Talvez no Brasil ela seria considerada branca, né? Por isso que eu chamo sempre a atenção para o quão arbitrárias são essas categorias de raça. Por isso eu acho que a gente devia abandonar isso e abandonar uma identificação pessoal com isso. Como branco, ou negro, ou pardo. Eu acho que o caminho contra o racismo passa pela desenfatização das identidades raciais. Eu acho que enfatizá-las demais acaba sendo um incentivo, mesmo que não proposital, à segregação. Tá? E esse meu chapéuzinho aqui tem a Lumpy Space Princess, do Adventure Time, também conhecida como Princesa Carol. É isso, gente. Um abraço. Até a próxima.